Videocurso Doces Receitas para Diabéticos. Panetone, ceia completa de Natal e as tradicionais receitas da vovó adaptadas para pessoas que têm restrições ao consumo de açúcar e gorduras ou simplesmente para quem quer emagrecer com saúde. Receitas desenvolvidas sob orientação nutricional de professores da Universidade Federal de Viçosa, cientificamente testadas e aprovadas pela Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Aprenda a fazer passo a passo e descubra uma nova fonte de prazer em sua vida. E quem sabe, uma nova fonte de renda para você. Videocurso Doces Receitas para Diabéticos. Um doce presente de Natal para quem você ama. Ligue agora e peça também o videocurso Atividades Físicas para Diabéticos. Olá pessoal, tô na área de novo e vocês sabem que eu só entro na área para fazer gol de placa, mas gol de placa mesmo quem tá fazendo é o Canal 4, com os videocursos de treinamento em várias modalidades esportivas. Futebol, futsal, handebol, hidroginástica, preparação física, fitness, caminhada orientada. Pela primeira vez no Brasil, a mais completa coleção de videocursos de treinamento esportivo, orientados por técnicos e professores universitários. Um material didático do mais alto gabarito, fitas de vídeo, manuais de orientação, CD-ROMs, campo magnético para demonstração de jogadas, tudo que os clubes, academias e escolas esperavam para treinar e formar os craques da futura geração. Vídeos indispensáveis para professores, orientadores e amantes do esporte. Ligue agora e receba em sua casa os videocursos do Canal 4, marca de qualidade em treinamento esportivo. Ligue, a hora é essa. Os componentes do treinamento esportivo são os principais responsáveis pelo sucesso ou fracasso de uma equipe durante uma competição. Por isto, o treino deve ser o mais completo, eficiente, realizado de forma sistematizada e organizado dentro de uma globalidade para alcançar a performance máxima. O treinamento esportivo pode ser definido como um conjunto de procedimentos e meios utilizados para se conduzir um atleta à sua plenitude física, técnica, tática e psicológica, alcançando os objetivos traçados no planejamento de trabalho. Os componentes do treinamento esportivo se interrelacionam, mas os aspectos técnico e tático, principalmente nos esportes coletivos, como o futebol, têm um significado cada vez mais decisivo para a obtenção de objetivos positivos nas competições. Na atual estrutura do treinamento esportivo, pode-se subdividi-lo em 6 componentes. Componente físico, componente técnico, componente tático, componente psicológico, componente clínico, componente administrativo. Componente físico abrange os meios utilizados para o desenvolvimento das capacidades físicas e coordenativas. Componente técnico, conjunto de atividades e ensinamentos que o atleta assimila para a execução dos fundamentos técnicos com o máximo de eficiência e um mínimo de esforço. Componente tático, conjunto de procedimentos que assegura ao jogador ou à equipe a utilização de ações táticas mais adequadas a cada situação da competição ou do adversário. Componente psicológico, de acordo com as características individuais, hereditárias, genótipo e as influências assimiladas pelo meio, fenótipo, propicia ao atleta suportar o treinamento e atingir o máximo de suas potencialidades através da mobilização de sua vontade.
componente clínico consiste nas atividades profiláticas e terapêuticas da medicina geral e nos procedimentos específicos da medicina desportiva. Componente administrativo, conjunto de medidas administrativas que oferecem o suporte necessário para que os outros componentes possam ser realizados com eficiência e eficácia. Assim, este videocurso tem como objetivo de destacar o treinamento dos fundamentos técnicos no contexto do futebol. Treinamento técnico. Parte integrante do planejamento de trabalho desde a iniciação, o treinamento técnico pode ser definido como uma sequência estruturada do exercício que tem como finalidade a aprendizagem, formação, aperfeiçoamento e ou refinamento dos fundamentos técnicos específicos da modalidade. A técnica se refere à execução dos elementos fundamentais do jogo e de todas as habilidades de que o praticante necessita para se tornar um atleta completo. No entanto, consiste-se no trabalho individual do jogador dentro da equipe, visando a execução do movimento com o máximo de eficiência e um mínimo de esforço. À medida em que o indivíduo assimila a técnica, ele se aperfeiçoa e automatiza o movimento, executando-o sem pensar, e passa a se preocupar somente com os aspectos táticos da partida. 3 aspectos devem ser considerados no treinamento dos fundamentos técnicos, como destaca o professor Alexandre Gracelli. No futebol, considerando os 7 fundamentos técnicos que destacamos neste videocurso, não podemos dizer que exista um fundamento mais importante do que o outro, e sim um fundamento que é mais utilizado durante a partida de futebol, como por exemplo o passe, que é um dos fundamentos mais utilizados durante uma partida de futebol. Por isso, deve-se dar a mesma ênfase de treinamento a todos os fundamentos do futebol. Por outro lado, deve-se ter a preocupação de se trabalhar durante o treinamento do fundamento técnico a bilateralidade, que é o trabalho tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda para o atleta de futebol. E também a questão dos lados, quando se refere à marcação, a finta, trabalhar sempre o lado direito e o lado esquerdo. Outro aspecto, e o terceiro, poderíamos dizer a respeito do treinamento o mais próximo possível da realidade de jogo, ou seja, fazer com que o trabalho do fundamento técnico seja o mais próximo possível da realidade de jogo, quer seja na categoria de base, quer seja na categoria de profissional. Fazer com que o atleta possa estar o mais próximo possível da situação real de jogo. O domínio da técnica é um requisito importante para um bom raciocínio e desempenho tático, pois um jogador tecnicamente bom pode dedicar o seu pensamento e sua atenção às questões básicas do jogo, visualizar o posicionamento de seus companheiros e adversários e tomar a decisão mais adequada para as diversas situações que surgem. Assim, os técnicos devem ter conhecimento profundo da biomecânica de cada fundamento técnico específico. Os fundamentos técnicos do futebol são os seguintes: passe, domínio de bola, condução de bola, chute, cabeceio, drible, fundamentos básicos de defesa e finta. No treinamento dos fundamentos técnicos, o goleiro, atualmente, devido às modificações das regras, deve ter uma participação efetiva no trabalho. Hoje, numa partida de futebol, o goleiro tem uma participação efetiva, tendo que estar preparado para as situações que enfrentará durante o jogo. Com isso, deve participar perfeitamente, como todos os outros atletas, do trabalho de fundamento técnico. Os métodos mais utilizados no treinamento técnico do futebol são em forma de circuito, em forma de jogo
em situação real de jogo e de forma individual. Veja agora, detalhadamente, a descrição de todos os fundamentos técnicos do futebol. Passe. O passe é o fundamento do futebol mais utilizado durante a partida. É a própria dinâmica do jogo. O sucesso da equipe e as manobras táticas dependem muito de sua eficiente aplicação. Porém, 3 aspectos são importantes para a execução do passe: precisão, segurança, força. Precisão. O passe tem que ser executado tecnicamente perfeito e com direção no objetivo previamente determinado. Segurança. Refere-se à execução do passe em perfeitas condições, evitando que seja interceptado e alcançando seu objetivo, a fim de facilitar o domínio e a progressão do companheiro. Força. O atleta deve imprimir a força na bola de acordo com a distância em que se encontra o companheiro e o adversário. Pode-se definir o passe como fundamento responsável pelo envio da bola ao companheiro, de forma precisa, segura, com a força necessária num determinado espaço do campo. Deve ser executado com perfeito entendimento e num trabalho de absoluta cooperação entre os componentes da equipe. Como no futebol moderno, os atletas se movimentam de forma dinâmica no campo, torna-se necessário fazer com que a bola corra o máximo possível, evitando que o jogador gaste energia desnecessária. Por isto, o passe deve ser executado de forma correta e de primeira, possibilitando ao atleta ganhar tempo, dificultar a ação do adversário e otimizar as ações táticas. Tipos de passe. Os passes podem ser classificados de acordo com distância. Depende da distância do atleta que vai passar a bola e daquele que vai recebê-la. Curto, até 4 metros de distância. Médio, de 4 a 10 metros. Longo, acima de 10 metros, também denominado de passe em profundidade. Trajetória. Depende da situação do jogo, dos posicionamentos do adversário e do companheiro. Rasteiro. Meia altura. Pelo alto. Uma trajetória baixa e reta vence mais rapidamente qualquer distância do que alta e curva. As bolas baixas são mais facilmente recebidas pelos companheiros e nelas o adversário não tem tanta facilidade de intervir. Sempre que tiver que dar um passe longo, execute-o de forma rápida, sem demora em progressões desnecessárias. E isto pode significar o tempo suficiente para uma defesa que estava aberta fechar-se, perdendo-se uma grande oportunidade. Se é um jogador da defesa ou do ataque, em função de ligação, treine bem o tiro reto. É o mais aconselhado para os passes longos, com que, em certos momentos, tem que fazer o passe à distância, numa pequena abertura da defesa adversária. Em relação à parte do pé, depende da distância, trajetória, precisão, segurança, força e da situação de jogo.
Passe com a face interna do pé. É considerado o ideal, executado sem qualquer efeito. A bola, rente ao solo, é mais empurrada do que batida, com um toque suave. Independentemente da posição, todo jogador deve treinar esse tipo de passe com ambos os pés. Na fase de iniciação, o atleta tende a bater com a parte próxima ao artelho. No entanto, a bola deve ser tocada com o tornozelo, bem sobre o maléolo interno, para que o passe saia perfeito. Passe com a face externa do pé. A bola é batida com o lado externo do pé, justamente na parte da chuteira que fica sobre o dedo mínimo. Ao executá-lo, o jogador mantém o tronco em extensão e a perna de toque estendida. A batida na bola é feita com um movimento do pé de dentro para fora. É um passe eficiente, frequentemente usado. A bola sempre toma efeito. Sai do pé do passador com um movimento de rotação que pode ser prejudicial à sua direção, quando entra em contato com as irregularidades do terreno e dificulta sua recepção por parte do companheiro. Passe com o dorso do pé. É o passe executado com o peito do pé, utilizado para as distâncias média ou longa. Em relação à direção do passe, depende da direção em que o passe será executado e da posição em que se encontra o companheiro. Lateral, diagonal, paralelo. Variações dos passes. Depende da habilidade do atleta e da situação do jogo. Pode ser utilizado com a coxa, peito, cabeça, calcanhar, por elevação, e chaleira. Algumas regras precisam ser observadas pelos atletas ao executar o passe. Não se deve passar ou passar. Cada bola que sai dos pés de um jogador necessita ter uma intenção. De preferência, a bola tem que ser passada rente ao solo e sem efeito, para facilitar o trabalho do companheiro. O passe rasteiro é o mais eficiente e, por isso, todos os esforços devem ser feitos para se manter a bola no chão. Sempre que possível, deve-se passar para o espaço livre na frente do companheiro. O passe para trás ou sobre o companheiro sempre provoca paradas e voltas que atrasam o ataque, perdendo-se muitas vezes segundos preciosos e excelentes oportunidades. Deve-se procurar sempre iludir o adversário quanto à intenção. Quando se pretende passar para um determinado companheiro, nunca se pode correr, driblar ou mesmo olhar diretamente para ele. Do contrário, facilita-se a ação do oponente.
é importante passar antes que o companheiro visado corra para desmarcar-se. Se for feito depois ou demorar, corre-se o risco de o colocar em impedimento quando num passe em profundidade. Mesmo os jogadores considerados talentosos precisam treinar bem o passe, pois não basta ter a visão, o sentido de oportunidade, a percepção de descobrir na defesa adversária um espaço para passar a bola no momento adequado. É preciso ser capaz de efetuar o passe com o acerto necessário, o que somente o treinamento constante pode oferecer. Evitar esconder-se atrás dos defensores. Deve-se deslocar convenientemente, no momento oportuno, procurando uma abertura por onde possam receber a bola, desmarcando-se. Veja agora com o professor Alexandre Gracelli a demonstração de situações de exercícios práticos para o treinamento do fundamento passe. Passe com deslocamento. Os atletas são dispostos nas bases em posse de bola e os demais se posicionam na base de saída. Os atletas, ao saírem para executar os passes, inicialmente com a parte interna do pé, também terão a obrigação de, após efetuar o primeiro passe, executar um giro em deslocamento por trás do atleta em posse de bola, alterando a direção e se apresentando para efetuar o passe na outra base. Deve-se destacar que o passe deve ser feito ora com a perna direita, ora com a perna esquerda, trabalhando a bilateralidade. Utilizando a mesma estrutura, porém neste caso, o atleta efetuará um passe com a perna direita e outro passe com a perna esquerda, na mesma base, ou seja, 2 passes na base em que está à sua frente. Na terceira variação, o atleta também efetuará 2 passes, porém em bases diferentes, uma à sua frente e outra anterior. Com isso, executando um giro antes da segunda execução, ou seja, antes do segundo passe. Este exercício tem como objetivo trabalhar o passe de segurança, efetuado com a parte interna do pé, em conjunto com o deslocamento e a movimentação variada. Trabalho de passe em zona delimitada. Em uma área previamente demarcada no campo de jogo, com dimensões reduzidas, a fim de que os atletas mantenham a posse de bola através de passes e deslocamento. Neste exercício, os atletas, por terem a presença de um adversário, se aproxima consideravelmente a atividade da realidade do jogo. Deve-se ter a preocupação de que os atletas somente executem o passe e evitem o drible, que não se aplica neste exercício. Deve-se também alterar frequentemente a função dos atletas, como passadores em posse de bola e marcadores, sem a posse de bola, jogadores de defesa. Destaque para este exercício no que se refere à variação da parte do pé que toca a bola, tendo o atleta total liberdade de variar o seu tipo de toque. Uma variação deste exercício pode-se manter 2 atletas, um de cada equipe, em 2 vértices opostos do quadrado, com a função de opção segura de passe, sendo
que deste a bola não poderá ser roubada, tendo a função de dominá-la e passá-la para o atleta em deslocamento. Trabalho de passe em distância diferente. Em uma área demarcada por pratos dispostos em distâncias diferentes em relação ao jogador que terá a função de passar a bola, o jogador deve executar passes variados em distâncias também variadas. O primeiro exercício consiste na movimentação do jogador lateralmente nos dois primeiros pratos, sendo que o atleta efetua o passe curto com a perna esquerda, desloca-se lateralmente para trás e passa a bola em uma distância maior com a perna direita, logo após invertendo a perna de toque e a distância. Na sequência do exercício, o jogador, utilizando as 3 bases demarcadas com pratos, efetuará o passe de coxa com a parte interna do pé e com a cabeça. Os passes devem ser executados tanto no deslocamento para frente quanto no deslocamento para trás. Esse exercício é caracterizado pela variação da distância, que condiciona o jogador a passes em distâncias evidentemente diferentes, com isso condicionando-o melhor para executar o passe durante o jogo. Passe 2-2. Esse tipo de exercício de passe é bem comum, porém muito utilizado na iniciação, principalmente pela presença constante de outro jogador. Inicialmente, é executado o passe 2-2 com 2 atletas em saltitos. Logo após, é executado o passe 2-2 com deslocamento para frente e para trás, independentemente da presença ou não da bola. Seguindo a sequência, o atleta se desloca lateralmente, também sem considerar a presença da bola. Neste caso, o jogador deve ter a preocupação de passar a bola de modo que o seu companheiro possa dar sequência no exercício, podendo efetuar o passe com segurança. Por fim, o atleta, ao receber a bola passada por seu companheiro, deve controlá-la junto ao solo, utilizando movimentos sequenciais com no máximo 5 toques na bola e logo após passá-la para o companheiro à sua frente. Circuito de variação de passe. Utilizando cones e pratos, a fim de demarcar o trajeto de movimentação do jogador, o mesmo irá executar passes com a perna direita e com a perna esquerda, trabalhando com isso a bilateralidade. Na fase de deslocamento, tem-se o objetivo de reproduzir os movimentos variados que o atleta executa durante uma partida e, ao mesmo tempo, tendo que efetuar o passe, quer seja com a perna direita, quer seja com a perna esquerda. Esta variação condiciona o atleta a uma experiência mais próxima da realidade de jogo, com isso enfrentando
os desafios da partida com mais sucesso. Jogo de passes nas 3 zonas. Utilizando uma metade do campo, dividindo-a em 3 zonas e criando 2 metas para cada equipe, neste exercício promove-se um jogo. É válido destacar que esse exercício deve ter a participação de no mínimo 6 atletas e no máximo 11 atletas em cada equipe. Nas 3 zonas, devem ser respeitados o número máximo de toques na bola. 2 zonas, 2 toques. 1 zona, 1 toque, a fim de se criar uma variação e também setores do campo. Uma variação nesse exercício é o controle no número de passes, em qualquer que seja a zona, ou seja, pode-se limitar, como por exemplo, o número de 8 passes antes que o atleta, ou seja, a equipe, tente uma jogada de ataque. Vai, trabalha 8. Isso aí, ó. 2, 3, vem vermelho. 4, isso, 5, 6, vai. 7, 8. Agora sim, aí, vai chegando. Agora vai tirando espaço. Isso aí, ó. Vamos, Matheus. Vamos. 1, 2, 3, então os 8. 4, 5, 6, 7. Isso, roubou, Matheus. Boa, vai, trabalha a bola. 1, aqui, ó. 2, 3, isso aí, Paulinho, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Agora sim, vamos ter pro jogo. Isso aí, ó, como é que melhorou? Beleza, ó, vamos. Isso aí, ó, trabalhou, saiu. Boa, parece pra jogar. Aí, ó, como é que melhorou? Domínio de bola. É o fundamento do futebol, responsável pela habilidade que o atleta deve possuir para controlar e ou receber e ter a bola em seu domínio. Esta condição é imprescindível, pois além de interromper a trajetória de um passe ou arremesso, um domínio de bola executado com eficiência agiliza o jogo. Entretanto, ao efetuar a recepção e ter a bola próxima ao corpo, é importante estar em boas condições para passar ou finalizar imediatamente com segurança e precisão. Para uma perfeita recepção, é necessário adequar o corpo à trajetória da bola. Portanto, a prática desse fundamento deve ser constante. É importante ressaltar que recepção e passe são 2 elementos primordiais para o futebol. Entretanto, 2 aspectos devem ser considerados na recepção da bola: a trajetória e a parte do pé e ou do corpo que será utilizada. Recepção de bolas rasteiras deve ser feita com os pés utilizando a parte interna
ou externa. Recepção de bolas a meia altura. Pés. A parte interna é a mais segura e eficiente, por ser esta uma parte do tornozelo com uma superfície mais ampla, além de permitir que o atleta desvie com mais facilidade para o lado. Parte externa. Forma também eficiente, embora mais difícil. É utilizada geralmente quando a bola chega de lado, cruzando na frente do corpo. Peito do pé é a mais difícil forma de dominar a bola, exigindo uma habilidade toda especial. Ela deve ser amortecida na sua caída e recebida com o peito do pé, com o movimento de cima para baixo. Coxa, parte interna ou anterior. Recepção de bolas pelo alto. Peito. Cabeça. Receber a bola com a testa, fazendo com a cabeça o movimento de retração para trás, deixando-a em seguida vir ao solo, próxima ao corpo. Veja agora com o professor Alexandre Gracelli a demonstração de situações de exercícios práticos para o treinamento do fundamento domínio. Domínio com mudança de direção. Nesse exercício, são formadas duas fileiras de pratos, uma à frente da outra, que servirá de base para os jogadores que passarão a bola para seus companheiros, que executarão o domínio. Outra fileira de pratos deve ser formada entre as duas, servindo cada prato como base de execução da mudança de direção e logo após o domínio. Os atletas, partindo de frente para essa fileira, ao chegar na base, devem fazer uma mudança brusca de direção, seguindo o sentido da bola e executar o domínio da mesma, que será lançada pelo passador. Este exercício demonstra grande variação, pois o jogador não saberá previamente como que a bola partirá da mão do jogador passador, podendo a mesma vir pelo alto, bem como mais baixa, podendo, desta forma, o atleta executar o domínio com qualquer parte do corpo. Destaca-se nesse exercício o domínio com a cabeça, com o peito, com a coxa, com o pé, parte interna, dorso e parte externa do pé. Circuito físico-técnico para o treinamento do domínio. Neste exercício, deve-se dar ênfase, além do trabalho de desenvolvimento da capacidade do atleta em dominar a bola, um destaque também na questão física e coordenativa no exercício. Destaca-se a movimentação
com mudança de direção, agilidade e coordenação de perna na passagem dos obstáculos, em conjunto com o ato do domínio de peito, de coxa e com o pé, parte interna, externa e com o dorso. É importante destacar que no trabalho de domínio, a bola deve ser sempre amortecida, mantendo-a dominada junto ao corpo. Deslocamento livre. Em uma área específica do campo, os atletas em posse de bola ficarão dispostos aleatoriamente, posicionados em direções diferentes e também em distâncias variadas uns aos outros. Os atletas que estiverem sem a posse de bola deverão deslocar-se de forma aleatória, buscando sempre um jogador em posse de bola para efetuar o domínio. Este exercício oferece ao atleta uma liberdade de movimentação, além do controle e atenção no que se refere ao espaço ocupado pelos demais atletas, desenvolvendo desta forma a percepção e a velocidade de reação ao estímulo da bola, velocidade, altura e direção, bem como aos obstáculos, que são os demais atletas que também executam o exercício. Condução de bola. É o fundamento responsável pela ação do atleta de progredir com a bola por todos os espaços do campo, estando em condições de passar, finalizar ou até mesmo mantê-la em seu poder ou dar sequência ao jogo. Alguns aspectos devem ser considerados na condução da bola pelo atleta, como estar com a cabeça erguida, observando as ações dos companheiros e adversários, e mantê-la próxima ao corpo, protegendo-a. A forma que o jogador pode utilizar depende de sua velocidade e trajetória. Se ele estiver em linha reta e em velocidade, a melhor forma de executar a condução é com o peito ou a parte externa do pé. Estando em linha reta, mas em velocidade moderada, deve utilizar a parte interna ou externa. Se o atleta alternar a trajetória de sua corrida, pode usar tanto a face interna quanto a externa.
Veja agora com o professor Alexandre Gracelli a demonstração de situações de exercícios práticos para o treinamento do fundamento condução. Fundamento de condução em circuito. Este trabalho, em forma de circuito, é perfeitamente utilizado para jogadores na fase de aprendizagem e também avançados, por oferecerem uma sequência fixa, porém variada de passagem em condução. Inicialmente, o atleta passará pelos aros com giros de 360 graus. Em seguida, o jogador passará por uma sequência de condução com mudança curta de direção, utilizando a perna direita e a perna esquerda. Na sequência do circuito, o jogador conduzirá a bola e passará por obstáculos em distâncias diferentes, uma das outras, mudando constantemente de direção. Por fim, na última etapa, o jogador terá que conduzir a bola passando por baixo de uma corda, um obstáculo que quase não acontece durante as partidas. Porém, o atleta deve manter, mesmo assim, o contato com a bola, conduzindo-a junto ao corpo. Circuito duplo no treinamento do fundamento condução. Neste circuito de duas sequências de obstáculos, permite-se ao jogador uma passagem em condução de bola por uma série de etapas que proporcionará ao mesmo um contato variado de mudança de direção, condução de bola em espaço reduzido e com obstáculos. Condução de bola com toque à frente, finta e recuperação da posse em seguida. Com isso, desenvolvendo o aspecto motor dos atletas e condicionando para a variação do ambiente de uma partida de futebol. É importante destacar que os atletas devem passar nos dois circuitos, sempre alternando velocidade e direção. Condução de bola no círculo central. Utilizando-se a linha divisória do campo e o círculo central, foi criado um circuito envolvendo o trabalho de condução, com o objetivo de condicionar o jogador à variação de velocidade e mudanças de direção no ato da condução. O atleta parte com a bola em seu domínio em condução de costas, chegando até a primeira base. Daí, executa-se um giro conduzindo a bola em velocidade moderada. Chegando à segunda base, faz-se uma mudança de direção
para a esquerda, conduzindo a bola sobre a linha do círculo central. À frente, deve-se passar por obstáculos, onde serão feitas com mudanças bruscas de direção e também com alternância da perna de domínio da bola. E logo após, o aumento da velocidade até o outro lado do campo, passando por uma base que também será efetuada uma mudança brusca de direção. Deve-se cobrar do atleta a manutenção da bola próxima ao corpo e o olhar sempre à frente, visualizando o campo de jogo e seus componentes. Este exercício deve ser executado com mudanças de direção para os dois lados, direita e esquerda. O importante neste trabalho é que, além da mudança de direção, também existe uma variação na velocidade. Com isso, o atleta irá vivenciar esta situação no treinamento, que será útil durante o jogo. Chute. O chute é um dos fundamentos mais importantes do futebol e é utilizado com a bola em movimento ou parada. A técnica do chute tem semelhanças com a do passe, mas o objetivo, a força e a precisão aplicados são diferentes. 4 fatores contribuem para a sua eficiência. A posição do pé de apoio é aquele que se apoia no chão no momento do chute. Fator importante para determinar a trajetória alta ou baixa da bola. Trajetória reta e baixa a bola. Deve-se colocar o pé de apoio bem ao lado dela. Trajetória elevada e para que a bola suba, deve-se posicionar o pé de apoio um pouco atrás dela, facilitando a sua elevação. Nunca se deve colocar o pé de apoio à frente da bola. A posição do pé de toque é o pé que bate na bola. Entra como segundo fator para a eficiência do chute e sua ação também varia de acordo com a trajetória e efeito desejados. Batida firme com a trajetória baixa e forte. Deve-se tocar na bola com o peito, parte interna e ou externa do pé, encaixando-o bem. Elevação da bola com a batida firme. Deve ser atingida com a parte entre o peito e os dedos, com a bola no chão e o pé de apoio longe dela. Trajetória curva e com efeito. Parte interna e ou externa do pé. O ideal no chute é manter a bola no chão.
equilíbrio do corpo. Quando se assenta o pé de apoio no chão, desloca-se para essa perna todo o peso do corpo, procurando nela o equilíbrio imprescindível ao movimento do chute. A perna de toque deve se movimentar livremente, como alavanca, para que este pé se acione com eficiência. A inclinação do corpo sobre a perna de apoio permite que o pé de toque fique inteiramente estendido no momento da batida. A força que se imprime ao movimento. Este fator depende dos 3 anteriores, mas o atleta deve executar os seus chutes com a força adequada ao objetivo a ser atingido. O chute muito forte raramente leva à direção desejada. O ideal é o certeiro, aumentando a força sem prejuízo da direção. Tipos de chutes. Quanto à trajetória: rasteiro, meia altura, pelo alto. Quanto aos tipos de execução: chute com o dorso do pé, chute com a parte interna e ou externa. Sem pulo, deve-se chutar antes que a bola toque o gramado. Bate pronto, semelhante ao sem pulo. Entretanto, a bola deve ser batida após tocar o solo. Bicicleta é um chute de bola alta, quando o jogador é encoberto por ela ou estiver de costas para o gol. O pé deve estar em flexão e fazer com que a bola passe por cima da cabeça. Os braços devem estar separados do corpo, apoio sobre a ponta do pé. Quanto mais alto se levantar a perna de toque ou se bater nela, mais baixa será a sua trajetória. Veja agora com o professor Alexandre Gracelli a demonstração de situações de exercícios práticos para o treinamento do fundamento chute. Treinamento de chute a gol com tabela. Trabalho de chute a gol estruturado com a disposição de 3 triângulos, um frontal e 2 laterais, direito e esquerdo, com um cone como referência na direção de cada um deles, sendo que neste cone se posicionará um jogador em posse de bola e outro no cone do triângulo paralelo ao mesmo. O jogador em posse de bola passará a mesma para o jogador no triângulo, que irá dominá-la e devolverá a bola com rapidez, fazendo uma tabela. Logo após, saindo em velocidade, girando em torno de um dos cones, ou da direita ou da esquerda, e executando o chute a gol. Caso gire pela esquerda, receberá a bola entre o cone da esquerda e o cone de sua origem, ou seja, de onde partiu. O objetivo desse exercício é o trabalho da tabela e o deslocamento rápido em direção ao gol como processo de preparação para o objetivo central, que é o chute. Neste momento, o chute será executado em velocidade e o atleta em direção ao gol.
Trabalho de chute a gol com a presença do marcador. Neste trabalho de chute a gol, o atleta que partir do lado do campo em que as bolas estiverem posicionadas irá deslocar-se até elas, tocando-a para o jogador da base central. Ao mesmo tempo, partirá de uma base oposta um terceiro jogador, que terá a função de defensor no lance, sendo que os outros dois jogadores devem tentar superá-lo e chutar a gol. Neste exercício, o atleta se depara com uma situação variável, em que destaca-se a presença de um marcador, criando uma situação mais próxima ao jogo. Chute a gol com deslocamento para o lado oposto. Este exercício é caracterizado por uma preparação da jogada através de uma tabela com a inversão de lado do atleta que fará o chute, passando entre os dois jogadores que estão em paralelo. O jogador que muda de direção, logo após a tabela, recebe a bola na frente e efetua o chute a gol. Uma variação é a execução da tabela e a condução da bola por parte do jogador que, no caso, passaria a bola para aquele que passou para o lado oposto. Neste caso, o jogador conduz a bola e chuta a gol, bem como pode ser passada a bola para o terceiro jogador que também participou da tabela. É importante destacar neste trabalho que a movimentação faz com que o chute tenha uma imprevisibilidade do momento de sua ação. O atleta, desta forma, irá chutar numa situação variada de deslocamento e movimentação. Circuito de chute com bola parada. Neste trabalho de chute, foram posicionadas bolas de maneira que se possa executar o chute frontal e o diagonal, direita e esquerda. Pode-se desenvolver, neste trabalho, a coordenação de passada para o chute frontal, a posição do pé de apoio ao lado da bola no chute em diagonal direita e a execução do chute com a perna esquerda e perna direita nas bolas posicionadas na diagonal esquerda. Trabalho de chute frontal e em diagonal. Neste exercício, as bolas foram especificamente organizadas a fim de possibilitar o chute em curta distância e em diagonal e o chute de bate-pronto.
bem como a condução de bola e o chute. Método muito utilizado para o aprimoramento e também para o trabalho de iniciação do chute, fazendo com que o jogador chute a bola em várias posições. Com isso, identificando e condicionando a parte do pé que vai bater na bola em cada posição e em distância em relação ao gol. Cabeceio. Todos os jogadores, independentemente das posições que ocupam, utilizam este fundamento. A bola deve ser tocada sem que o atleta sinta o choque. Por mais forte que ela venha, deve ser batida com energia, apenas com o movimento de tronco e pescoço, de trás para frente, cabeceando a bola no ponto mais alto. Embora o cabeceio sem pular seja eficiente em determinadas circunstâncias, o mais acertado é que o jogador se habitue a saltar. O atleta deve se acostumar a calcular exatamente o tempo do salto, ajustando a chegada da bola no máximo de seu alcance, tocando-a sempre com a testa, com o pescoço de trás para frente e flexionando o quadril, a fim de aumentar a potência do cabeceio, além da utilização dos braços. A batida de lado é feita com a parte lateral da testa, com a ligeira rotação do pescoço. No setor defensivo, o jogador deve ter a preocupação de afastar a bola da intermediária. Assim, o estilo de cabeceio precisa ser forte, para lançá-la à distância, embora sempre deva haver uma preocupação de passe. No setor de meio campo, deve-se ter o cuidado de mudar a trajetória da bola, passando-a a algum companheiro. No setor ofensivo, o cabeceio é utilizado com o objetivo de finalização ao gol. Veja agora com o professor Alexandre Gracelli a demonstração de situações de exercícios práticos para o treinamento do fundamento cabeceio. Exercício de cabeceio, fundamento e iniciação. Este exercício é caracterizado por um processo pedagógico no aprendizado do cabeceio. Inicialmente, um jogador sentado com as pernas semiflexionadas e o outro à sua frente com a bola nas mãos. O jogador que estiver sentado irá golpear a bola lançada pelo jogador à sua frente, tendo inicialmente a preocupação de manter os braços semiflexionados, auxiliando o movimento de cabeceio, além de favorecer o equilíbrio, bem como a proteção. O jogador deve golpear a bola com a parte frontal da cabeça, ou seja, a testa, e mantendo sempre o olhar fixo à bola, desde sua saída da mão do passador até o contato com a sua testa. Neste posicionamento, a bola deve ser golpeada com a parte frontal e também lateral da cabeça. No movimento moderado de subida e descida, no cabeceio, também se trabalha o fortalecimento do abdômen, importante no ato do cabeceio. Seguindo a sequência do fundamento do cabeceio, o jogador de pé, porém com os pés estáticos ao chão, deve executar o cabeceio seguindo os aspectos antes descritos, mas com um movimento mais amplo de quadril, que facilitará o golpeio da bola. Logo após, no mesmo posicionamento, porém com um pé à frente, também executar o cabeceio, a fim de automatizar o movimento. Deve-se, contudo, trabalhar com ambas as pernas à frente, ora direita e ora esquerda.
este trabalho em que o atleta se encontra em pé, é importante destacar a função do equilíbrio no cabeceio, atentando sempre para o posicionamento dos pés, bem como a flexão das pernas. Por fim dessa sequência, o jogador irá executar o cabeceio com salto, semiflexionando a perna e utilizando os braços como auxílio de subida e golpeando a bola no ponto mais alto. Lembrando que é importante o olhar fixo à mesma, desde sua saída das mãos do passador. Cabeceio com deslocamento variado. Estando os jogadores em posse de bola, posicionados nas bases previamente determinadas, um ao lado do outro, e os demais atletas que executarão o cabeceio posicionam-se em uma fila próximo ao primeiro jogador de posse de bola. A partir daí, os jogadores irão executar o cabeceio em deslocamento lateral, inicialmente com a parte frontal da cabeça e saltando, sempre observando que no ato do salto e evidentemente do cabeceio, a posição dos braços deve ser observada, bem como a flexão do quadril, a semiflexão e o ligeiro afastamento das pernas, olhar fixo à bola e o golpeio da mesma com a parte frontal da cabeça e no ponto mais alto possível. Em seguida, utilizando a mesma estrutura, o jogador, ao executar o cabeceio, deve variar seu posicionamento, golpeando a bola próximo ao jogador da base no solo, sem saltar, e movimentando-se para trás, golpeando a bola no ponto mais alto, evidentemente com o salto. A última variação deste exercício, o jogador executará os mesmos movimentos, porém utilizando um giro como forma de deslocamento. Observa-se que nesse trabalho a movimentação e a variação da forma de golpear a bola, ou seja, de utilizar o fundamento do cabeceio, condicionará também o atleta para uma execução perfeita junto à partida, ou seja, durante o jogo. Trabalho de cabeceio utilizando o triângulo. O triângulo terá dois lados maiores, de 5 metros, e um menor, de 3 metros. O atleta que passará a bola, ou mesmo o professor, se posicionará à frente do lado de 3 metros. Na primeira variação, o atleta sairá da base do fundo em relação ao passador, executando o cabeceio no solo, sem salto, na sua base à direita. Fará logo após um deslocamento lateral, sem cruzar as pernas, à esquerda e fará o cabeceio com salto. Logo após, movimentando-se em deslocamento de costa para a base de origem, ou seja, de onde ele saiu, fazendo o cabeceio de recuperação. Esta sequência deve ser executada também no sentido contrário, preocupando-se com a movimentação dos braços, das pernas e também do quadril. A segunda variação, o jogador se deslocará para frente, golpeando a bola na altura da cintura, deslocando-se logo após lateralmente e golpeando a bola com o salto, retornando em seguida à base de origem, sentando rapidamente e levantando
com agilidade e golpeando a bola no ar com salto. Lembrando que o cabeceio deve ser feito com a parte frontal da cabeça. Neste também, executando a sequência no sentido contrário. A última sequência desse exercício, o jogador fará uma progressão em rolamento, à frente até a primeira base, executando logo após um salto e o cabeceio. Em seguida, fazendo um rolamento lateral, executar o cabeceio com salto e retornar à base de origem com um rolamento para trás, golpeando a bola com salto. Deve-se atentar para um tempo curto de execução. Não se pode, nesse exercício, determinar um período longo de execução. Caso o jogador não domine os movimentos de rolamento no solo, este não deverá, em hipótese alguma, executar esta variação. Lembrando que todas essas variações têm o objetivo de coordenar a passada para o salto e cabeceio, para a passada e o cabeceio no solo e também o cabeceio em recuperação. A terceira variação é importante e também muito utilizada, pois possibilita ao atleta uma variação enorme de movimento, com isso tendo uma possibilidade maior de acerto no cabeceio durante o jogo. Circuito de variação dos tipos de cabeceio. Um minicircuito foi formado, onde o jogador irá executar o cabeceio no solo, em progressão frontal, bem como em movimentação para trás, ainda em deslocamento lateral e em distâncias diferentes. Este exercício requer do atleta uma capacidade rápida de adaptação ao tipo de cabeceio que cada parte do circuito necessita. Esse trabalho pode, quando sequencialmente executado, condicionar o atleta a uma variação rica do fundamento do cabeceio. Futevôlei. O futevôlei com o cabeceio. O futevôlei pode ser considerado um excelente exercício para o desenvolvimento da técnica do cabeceio, por se tratar de um exercício de alta movimentação e constante variação da velocidade da bola e também de sua direção. Drible. No futebol moderno, o drible não é utilizado com muita frequência pelos jogadores, devido à forte marcação e à necessidade de dar velocidade e dinamismo ao jogo. Entretanto, bem executado, principalmente no setor ofensivo, contribui para desestruturar o sistema defensivo do adversário. O drible é o ato de progredir com a bola no campo para ludibriar o adversário, tentando ultrapassá-lo. É um predicado natural, que se consiste de recursos variados, tais como o equilíbrio e balanço do corpo, trabalho de pés, velocidade e, sobretudo, malícia. Deve-se estar atento à percepção exata dos movimentos do oponente e do momento de agir em relação a ele. A grande vantagem é que o adversário não tem certeza da tomada de decisão do jogador que está com a bola. O drible deve ser utilizado nos momentos oportunos, em certas circunstâncias, para bater um oponente ou
que pode significar, de acordo com o local, um gol. Mas esse fundamento somente pode ser utilizado quando realmente for necessário. Para ser bem aplicado, este fundamento exige do praticante rapidez de reação, velocidade, noção de espaço e tempo, coordenação e a capacidade de improvisar na utilização das diferentes técnicas individuais. O drible pode ser executado em 3 situações. No setor defensivo, para manter a posse de bola em condições de segurança. No setor intermediário ou de meio campo, para possibilitar a armação de jogadas e passar ao companheiro. E no setor ofensivo, para criar condições de gol. Pode ser executado com os pés e ou corpo, estando parado e ou em deslocamento. Veja agora com o professor Alexandre Gracelli a demonstração de situações de exercícios práticos para o treinamento do fundamento drible. Trabalho de drible em zonas. 4 jogadores, 2 em cada lado do quadrado, efetuarão dribles uns contra os outros. Inicialmente, 2 jogadores de um lado, em posse de bola, efetuarão o passe para o jogador do lado oposto. Os jogadores, ao receber a bola, partem driblando com o objetivo de superar o marcador, que passou a bola. Nesse exercício, existe uma zona próxima onde o atleta recebeu a bola de preparação para o drible e uma outra na sequência em que o atleta efetuará o drible e, neste momento, receberá a marcação do defensor. Deve-se ressaltar a presença de outros jogadores, neste caso, fazendo com que a atividade se aproxime da realidade de jogo, ou seja, tendo um ambiente de maior variação. Drible nas 3 zonas. Utilizando uma área delimitada com zonas de drible de diferentes tamanhos, a primeira com 2 metros de largura, uma segunda com 6 metros de largura e uma terceira com 4 metros de largura por 10 metros de comprimento. A mecânica do exercício consiste na entrada do atleta em posse de bola pela zona de 2 metros, efetuando o drible, tentando desta forma superar o marcador até o final dos 10 metros. O jogador que efetuou o drible retorna ao local de entrada e funciona como marcador. Já o atleta que teve a função de marcar efetuará o drible contra um terceiro jogador já posicionado na zona de 6 metros, dando sequência na mecânica até o final dos 10 metros na zona de 4 metros. Destaca-se nesse exercício a variação da função do jogador, bem como a mudança do tamanho do espaço para a execução do drible. Beleza. Trabalho de agilidades, desenvolvendo o fundamento do drible. 2 atletas sentados em um lado da base, demarcado por um cone, aguardam o comando para levantar com agilidade e o marcador, previamente definido, bem como o atacante, da mesma forma, sabendo a sua função, efetua dribles com o objetivo de ultrapassar os 2 cones na base oposta. Deve ser destacada a ação do atacante, tentando sempre desvencilhar-se do marcador, sem perder a posse de bola
e ultrapassar a meta. Dando sequência ao treinamento, deve-se inverter a função do marcador e o atacante. Finta. No futebol, o atleta tem que estar preparado para ocupar os espaços em campo, mas não se pode esquecer que se joga mais tempo sem a bola do que com a posse dela. Assim, pode-se definir a finta como fundamento em que o jogador, sem a bola, deve desequilibrar e deslocar o adversário, saindo de sua marcação e ocupando o espaço vazio, estando sempre em condições de recebê-la de um dos seus companheiros. 2 são os tipos de finta utilizadas, como mudança de direção e o vai e vem. Veja agora com o professor Alexandre Gracelli a demonstração de situações de exercícios práticos para o treinamento do fundamento finta. Circuito de fundamento, de finta e drible. Utilizando um circuito com 3 estações, evidenciou-se neste exercício o trabalho de finta e também de fundamento de drible. Fundamentos que necessitam de grande trabalho de coordenação e agilidade. Na primeira estação, o atleta efetuará giros para a direita e para a esquerda. Numa segunda estação, o atleta deverá passar o mais rápido possível pelos cones, simulando a finta e também o drible no adversário. E numa última, o trabalho específico de coordenação de perna. Perseguição com deslocamento. Este exercício é caracterizado por um trabalho intenso e contínuo de finta, utilizando os pratos como referência para a mudança de direção. Movimento básico para a finta. A presença de um jogador na perseguição promove um estímulo a mais, aumentando a intensidade do exercício e forçando no atleta perseguido uma criatividade maior nos seus movimentos, a fim de não ser alcançado ou pego. Fundamentos básicos de defesa. Um fundamento essencial no futebol se refere ao posicionamento do atleta no momento em que ele tem que executar uma ação defensiva em qualquer local do campo. O jogador precisa manter as pernas flexionadas, ligeiramente afastadas, evitando cruzá-las. Quando o movimento for lateral,
e o tronco pouco inclinado à frente, ele deve perceber qual a perna dominante do adversário, procurando dificultar a sua ação. Quando o oponente conduzir a bola pela lateral do campo, deve ser fechado o meio, mantendo assim uma posição lateral. É necessário manter a distância de 1 metro do adversário, evitando o bote, ou seja, entrar de primeira. Quando o oponente definir sua ação, o defensor está preparado para tentar roubar a bola. Se o atacante conseguir passar com a bola, o defensor deve tentar primeiro recuperar sua posição à frente do adversário e somente depois optar por tomá-la do seu oponente. Veja agora com o professor Alexandre Gracelli a demonstração de situações de exercícios práticos para o treinamento dos fundamentos de marcação. Fundamento básico de defesa. Utilizando-se uma área previamente delimitada, os atletas irão trabalhar o fundamento básico de defesa. De frente para o atacante, de lado, direito e esquerdo. Neste exercício, deve-se atentar para o correto posicionamento do marcador, pernas ligeiramente afastadas e semiflexionadas, braços afastados, contribuindo para o equilíbrio e agilidade, e atenção na movimentação do atacante. Uma regra ao marcador se refere à questão das pernas, pois as mesmas jamais devem ser cruzadas. Inicialmente, foi feita a marcação frontal. Em seguida, a marcação de lado, muito utilizada, quando o marcador oferece o lado do campo para o atacante, protegendo a sua meta. Outra variação é o encurtamento da distância entre o marcador e a bola, que deve ser sempre segura para uma possível ação do marcador contra o atacante. Mesmo que o jogador em posse de bola execute um giro, o marcador também deve encurtar a distância, não oferecendo com isso espaço de ação ao atacante. Uma variação muito utilizada pelos atacantes é efetuar o trabalho de pivô e tentar um giro para superar o marcador. Neste caso, o marcador não deve exceder na pressão, encurtando demais a distância e desta forma cometendo a falta. Neste tipo de marcação, o atacante ainda de costa tenta o giro colocando a bola à frente. Neste caso, o marcador deve tomar a frente do atacante antes de roubar a bola e aí sim recuperá-la. Marcação com zonas delimitadas. Em uma área delimitada, com zona de preparação para o drible e zona de marcação, o atleta que efetuará a marcação
passará a bola ao atleta do lado oposto e se projetará em direção ao mesmo. E utilizando o fundamento básico de defesa, como a posição das pernas ligeiramente afastadas e semiflexionadas, braços semiflexionados, auxiliando o equilíbrio e a agilidade, encurtamento da distância, executar a marcação ao atacante. Deve-se, nesse exercício, alterar a função dos jogadores. Ao final desse videocurso, esperamos ter contribuído para o aperfeiçoamento de seus conhecimentos no que se refere ao futebol. O treinamento técnico deve ser parte integrante do planejamento de trabalho do futebol moderno, independentemente das categorias de base e ou profissional. O aperfeiçoamento, o refinamento e a prática constante contribuem para que o atleta, no momento da partida, possa focalizar sua atenção para as ações táticas do jogo. Os fundamentos técnicos, passe, chute, cabeceio, domínio e condução de bola, drible, finta e a técnica correta de se marcar o adversário são primordiais para que uma equipe possa estar preparada para enfrentar as diversas situações que o futebol moderno exige, principalmente as ações táticas defensivas e ofensivas.